Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 3 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Uma alegria estar com você aqui para a nossa homilia diária e acolhendo você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa homilia diária. Antes da homilia, alguns breves recadinhos, tá bom? Então o padre quer convidar quem chegou pela primeira vez a se inscrever no canal, joinha, like e comentário sempre toda vez. Segundo recadinho, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a gente transmite a Santa Missa no sábado às 19 e no domingo às 8 horas da manhã, caso você queira nos acompanhar. Quem está doente, quem de fato não consegue presencialmente participar da Santa Missa, acompanha a nossa missa aqui, Paróquia São José de Alto Piquiri. Estamos em obras, mas estamos transmitindo ali do Jardim da Imaculada, tá bom? Outro recadinho, hoje a gente inicia uma novena a São Bento, dia 11 de julho, é dia do grande São Bento. Se a gente começar hoje essa novena, era para o padre ter falado isso ontem e esqueci. Começando hoje a novena, a gente termina no dia de São Bento, no dia 11 de julho, tá bom? Outro recado ainda, próximo final de semana, dias 9 e 10, aqui em Alto Piquiri, eu tenho mais um retiro, eu e o Astromar, terceiro desse ano, hein? Sempre os nossos aprofundamentos bíblicos, com muita palavra de Deus e muita oração. Você que quer conhecer Alto Piquiri, sinta-se bem-vindo e convidado a estar aqui conosco. Dessa vez nós vamos tratar a respeito do profeta Jonas e vai ser maravilhoso, e depois o nosso aprofundamento lá no site. Então, no próximo final de semana, dias 9 e 10, está aí na tela o WhatsApp da paróquia para você entrar em contato e fazer a sua inscrição e participar aqui conosco, tá bom? E o último recadinho ainda, desculpe, para quem está lá no site do Padre, já está lá o diário espiritual desse mês de julho, que está muito bom. Estava até olhando aqui, né, para a homilia de hoje, o que eu tinha escrito antes e as perguntas que eu coloquei. Então vale a pena você ir lá conhecer o nosso diário espiritual que está lá no site do Padre. Muito bem, recados dados, vamos então ao evangelho dessa solenidade de São Pedro e São Paulo, evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, e diz assim: Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje então São Pedro e São Paulo. Veja, celebrar a solenidade desses dois apóstolos é celebrarmos esse presente maravilhoso do coração de Jesus, do amor de Jesus, que é a Santa Mãe Igreja. A Igreja é um desejo de Jesus. O ser humano, nós, não seríamos capazes de bolar essa ideia, de entender essa necessidade. Veja, a Igreja que tem 2000 anos de história, que entre tantos altos e baixos, alegrias e tristezas, com tantos filhos pecadores, é santa e imaculada porque esposa de Cristo, porque desejo de Jesus. A Igreja que é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o Cristo ressuscitado. E aqui nesse evangelho, Jesus faz uma pergunta muito importante aos seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O povão eu já entendi que é confuso, cada um fala uma ideia. E vós? E aí nós temos aqui um bem-aventurado. Feliz és tu, bem-aventurado és tu, Simão, filho do Jonas. A partir de hoje você é Pedro, rocha. Quer saber? Olha o que eu vou te dar de presente. Sobre ti, sobre essa fé que é rocha, a fé de Pedro, eu construirei a minha igreja. Meus irmãos, Jesus poderia ter dito qualquer coisa, bolado qualquer esquema. Ele quis uma igreja que tem chaves, que tem pastor, que tem liderança, que tem visibilidade, que nos liga ao céu ou nos desliga do céu, através daquilo que nos ensina como verdade de fé e dos sacramentos que celebra. Veja, foi Jesus que quis
essa coisa chamada igreja, esse negócio chamado igreja. Não tem como fugir disso. Então, na palavra, é um desejo de Jesus. Isso aqui não foi Pedro que inventou, Mateus que inventou. Talvez se soubesse o quanto isso ia custar e pesar, eles teriam pulado fora. Mas a igreja, meus amados, é um desejo do coração de Jesus. Fruto de uma alegria. Jesus ficou feliz e chamou de feliz. Bem-aventurado é você, Simão. Tão bem-aventurado é que você vai ter uma igreja para liderar e fazer parte. Meus irmãos, que dom maravilhoso a igreja. Que dom maravilhoso Pedro e seus sucessores. Que presente de amor é ser católico. Eu não sei se você já sentiu isso, saboreou isso, se você entende isso. A riqueza, a bondade, a misericórdia do Senhor ao nos fazer católicos. Eu não sei o que você gosta. Eu mesmo sou feliz, e tem muitos motivos, né? Para ser feliz de ser filho de quem eu sou e de ser palmeirense. Que, de novo, esse ano é nós. Mas, gente, não tem nada mais lindo que ser católico. Não tem. Não tem nada mais lindo que estar numa fé cujo inferno não vai destruir. Pode abalar, pode trincar, pode arranhar, pode machucar. Por causa da igreja, às vezes a gente passa raiva e passa vergonha, mas, todavia, contudo e entretanto, a gente já sabe como vai terminar esse negócio. As portas do inferno não prevalecerão. Ou Jesus é miguelento, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é doidinho, ou ele falou a verdade, e a gente deveria, então, ser mais gratos com a Santa Mãe Igreja. E quem é grato ama, quem ama fala bem, quem ama reza, quem ama cuida, quem ama patrocina, quem ama zela, quem ama veste a camisa, quem ama vai para cima junto. Nós somos convidados a ser igreja. Mas esse ser igreja não é deixar cada um na sua casa olhando para uma tela. É preciso as chaves. A fé, o creio que a gente reza, a fé que a gente professa e a liturgia e os sacramentos que a gente celebra. Olha o que Jesus disse, tudo que você ligar no céu. É ligado na terra, ligou no céu, desligou, está desligado também. Mas você fala, bom, padre, mas São Pedro, legal, ganhou a chave da igreja, mas morreu, né? Pois é, morreu, mas aí Pedro, Lino, Cleto, Clemente, e vem até chegar o Papa Francisco. São homens que têm suas imperfeições, como o próprio São Pedro tinha, mas gozam de uma promessa infalível. As portas do inferno não prevalecerão. Por isso, meus irmãos, a igreja não erra nunca, nunca errou nem errará, quando nos ensina o caminho do céu. Se o Santo Padre resolver dar palpite se a terra é plana ou redonda, pode ser que ele erre, porque isso não é matéria de fé para nos salvar. Mas, quando a igreja ensina, é assim que se deve crer, é assim que se deve rezar, é assim que se deve celebrar o caminho da fé do céu, a igreja nunca errou, nunca nem se desdisse no que já ensinou. E aí então nós celebramos isso de vermelho, porque esse Pedro deu a vida por nosso Senhor. Quem é Pedro? Pedro é filho de Jonas, nasceu em Betsaida, vivia com a sua família em Cafarnaum, tinha esposa, filhos e sogra, não é isso? Onde Jesus curou a sua sogra, e foi em Cafarnaum que Jesus o chama então a ser discípulo. E aí Pedro vai aparecer muitas vezes no Evangelho, Pedro tem um grande destaque em várias cenas. Toda a primeira metade do livro de Atos dos Apóstolos é dedicada à centralidade de Pedro, e hoje a igreja celebra também São Paulo. Paulo é tão importante quanto, apesar de não ser Pedro, né? São Paulo é judeu de Tarso, nasceu na Cilícia, tribo de Benjamim, do partido dos fariseus, cidadão romano de nascimento, de formação rabínica, né? Escreveu 13 cartas, um homem muito importante para o início da igreja, do cristianismo, e assim como Pedro vai morrer entre os anos 64 ou 67 em Roma, crucificado de ponta cabeça, né? São Paulo também vai dar a sua vida por Jesus, depois de tantas aventuras, todas relatadas nas suas cartas em Atos dos Apóstolos, também na segunda metade para frente. São Paulo morre então degolado e derrama seu sangue. São as colunas da igreja. São homens sobre os quais o Senhor entregou a fé, e todos nós somos convidados a seguir e honrar essa fé e esse sangue. Meus irmãos, celebrar São Pedro e São Paulo é despertar dentro de nós um profundo amor pela igreja, mas também acordar para a vida. Quando você diz assim, eu sou católico. Quando você diz que você é católico, você está dizendo que você é herdeiro, que você está vestindo o mesmo uniforme, a mesma camisa pesada que um dia vestiu Pedro, Paulo. Meu Deus!
Isso deveria despertar em nós um amor, um louvor, um zelo, uma alegria, uma gratidão, uma virilidade espiritual. Porque o que cremos e celebramos hoje vem do sangue, de uma cruz de ponta cabeça, de uma espada na goela. Isso deveria provocar em nós virilidade espiritual. E quando eu falo virilidade, é uma palavra muito masculina, mas também as mulheres católicas que precisam ser mais inteiras, precisam ser mais viris, mais firmes, mais combativas, né? Mais firmes na fé, com a sua docilidade em tons de rosa, mas com firmeza de fé. Porque nós somos herdeiros desses grandes homens. Aí a primeira leitura da liturgia, Atos 12, do 1 a 11, vai falar da prisão de Pedro. Pedro que foi preso para ser morto, e diz lá no versículo 5, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Irmãos e irmãs, pelo Santo Padre, pelos bispos e pelos sacerdotes, a gente reza, a gente não fala. A igreja rezava continuamente por um Pedro que estava preso. E talvez os homens de Deus hoje não estejam presos em cadeias, mas estejam presos em si mesmos, nas suas fraquezas e pecados, mas a igreja rezava continuamente por ele. E aí São Pedro, é interessante porque vai dizer então ainda no versículo 6, Herodes estava para apresentá-lo no outro dia. E Herodes iria degolá-lo, porque o começo da leitura diz que Herodes tinha mandado matar Tiago à espada e todo mundo gostou, ele mandou prender Pedro para matar Pedro à espada. Pedro então dormia, roncava entre dois soldados presos entre correntes. Veja, o que é a santidade? São Pedro que nos mostra. A santidade é viver como Jesus viveu. Lembra no evangelho dessa semana que passou? Que Pedro gritava desesperado e Jesus dormia no meio de uma tempestade? Senhor, salva, nós vamos tudo morrer. Agora Pedro está preso e dorme como o mestre um dia dormiu. Portanto, um dos sinais da santidade e da graça de Deus é o sono, né? Conseguir dormir. Olha a fé desse homem. Vão fazer com ele amanhã o que fizeram com Tiago hoje, uma espada na cabeça. E ele dorme. Dorme porque assimilou Jesus. Tanto que o anjo vai aparecer, diz a leitura, deu trabalho para Pedro acordar. Vai, Pedro, acorda. Bota o chinelo. Vamos, Pedro, bora. Pedro está sonolento. Na paz dos justos, né? E aí então ele vai declarar no final, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava contra mim. Por isso o refrão do salmo de hoje é, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Veja, Pedro depois dessa experiência de prisão e quase morte, poderia ter pego trauma, não vou mais, vixe, que adianta? Não, Pedro vai continuar firme e forte, livre do temor, livre do medo. Meus irmãos, o nosso maior inimigo da igreja não são os seus inimigos, é o nosso medo. Medo de morrer, medo de dar a vida. Pedro continua em frente e vai morrer na hora que Deus deixar que morre. E um dia ele morre, crucificado de ponta cabeça. Mas quando é livre daquela cadeia, ele não fica um homem paralisado, porque ele está livre do temor. O mesmo então vai valer para São Paulo, quando escreve essa carta, que é a segunda leitura, segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele está no cárcere, está idoso, e olha o que Paulo escreve, caríssimo quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Paulo entendeu que ele é um sacrifício a ser derramado, ele não é um injustiçado, ele não é um coitado, ele não é um bobão que deu a vida inutilmente. Paulo se auto-interpreta como um sacrifício que tem que ser derramado a Deus. Versículo 7, olha o testamento de Paulo, Verde Palmeiras. Combati o bom combate. Mas não, gente, a gente, sei lá, sentir que vai morrer, né, por uma doença, pela idade, não sei, e poder dizer assim, olha, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Portanto, a coroa da vitória reservada a Paulo e Pedro está reservada para você e para mim. Celebrar Paulo e Pedro hoje é pedir a Cristo essa graça, essa misericórdia. Senhor, dai-me a graça de combater o bom combate. Dai-me a graça de completar a minha vocação, minha corrida e de guardar a fé. E aí então Paulo vai dizer, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. Veja, Paulo está dizendo o quê? Em meio a tantos medos e temores, Deus não vai deixar eu me desviar, eu me perder. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, no caminho com Jesus, diante das provações, das perseguições, das lutas que vêm mesmo,
se desviaram, se perderam. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor me libertará de todo mal. E por libertar de todo mal, ele não está falando de não ser morto como Pedro. Me libertará de todo mal, me salvará para o seu reino celeste. Paulo não está falando aqui que ele não vai morrer, que ele não vai ser mártir. Ele sabe que vai. Ele está falando que Deus vai livrar ele da apostasia. Vai livrar ele do voltar atrás, vai livrar ele do abandonar Jesus. Meus irmãos, a grande tragédia da vida não é uma doença. A grande tragédia da vida não são sofrimentos, não é, morrer jovem. A grande tragédia da vida é abandonar Jesus. Comece a entender isso na sua vida. O diabo faz de tudo para que a gente abandone Jesus. Nessa de salvar a própria vida, muitos estão abandonando Jesus. E é disso que Paulo está falando. O Senhor, ele crê nisso, ele está confiando nisso. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou até o fim? Será que eu dou conta? Paulo está dizendo, ele me libertará de todo mal, né, e me salvará para o seu reino celeste. E aí ele termina dizendo, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A ele a glória pela Santa Igreja. A ele a glória pelos bispos, pelo Santo Padre, pelo sucessor de São Pedro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.